Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, e a gente vai seguindo aqui. Hoje a gente vai finalizar, né, o livro de A Carta aos Gálatas, de Paulo, domingo hoje, né? Último dia dessa semana 48. E a gente então vai finalizar aqui com a carta de Paulo aos Gálatas. Ontem a gente começou, lemos capítulo 1, 2 e 3. Hoje nós vamos ler os três últimos, 4, 5 e 6, tá bom? Vamos lá então? Gálatas capítulo 4 diz assim: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mandem embora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Capítulo 4, Paulo termina o capítulo 3 falando sobre a questão de ter um tutor, de ter alguém que cuide, né, das coisas do filho enquanto ele é imaturo. E é isso que ele está fazendo essa ilustração para nós. Ele continua aqui. E em seguida, Paulo então está falando sobre a preocupação que ele tem de que realmente a igreja ali na região da Galácia está se afastando, né,
desse princípio da fé, desse princípio da simplicidade do evangelho, de estar realmente sendo um filho de Deus como por promessa. E ele vai citar o caso de Agar e Sara, né, que é maravilhoso. Esse exemplo, ele é muito importante que a gente entenda os princípios que estão ali. Então, se você nunca estudou um pouquinho sobre essa questão das duas mulheres ali de Abraão, né, Sara e Agar, eu te aconselho ou aí ao estudo aí que a gente tem no canal, ou você mesmo, né, procurar realmente dar uma lida e entender esses princípios que Paulo está falando aqui para nós. Capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Capítulo 5, Paulo vai falar sobre essa liberdade que eles adquiriram em Cristo Jesus, mas que não tem a ver com libertinagem. Então há uma diferença enorme, né? Quase que inacessível um ao outro, né? Ser livre e ao mesmo tempo usar dessa liberdade para pecar, né? Isso é configurado uma libertinagem, né? Totalmente contrário à liberdade que há no Espírito. Porque quando nós somos livres no Espírito, fazemos aquilo que o Espírito quer e não aquilo que a nossa carne quer e não aquilo que nós desejamos e sabemos que é pecado. Capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga.
o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Então, Paulo, no capítulo 6, ele vai falar sobre a questão de fazermos, né, realmente o bem uns aos outros, cumprir o mandamento de amarmos uns aos outros, como Cristo nos amou, né? Então, esse é o princípio de toda a fé. Ele vai dizer que nem aqueles que são religiosos, que dizem que cumprem toda a lei, vão cumprir. E é verdade, né? Parece que as pessoas que mais cobram santidade, geralmente são as pessoas que menos conseguem, né? Gerar santidade em si mesmas. Então esse é o perigo da religião, esse é o perigo do religioso, né? Daquele que fala muito sobre a palavra de Deus, prega demais, mas vive, obedece pouco a palavra, né? Então eu gostaria que vocês meditassem o livro, a carta, né, aos Gálatas. É uma carta bem forte, de muito amor da parte de Paulo, mas bem forte a respeito de princípios de amor ao próximo, de realmente não vivermos segundo a carne, mas segundo o Espírito, de entendermos que a salvação vem pela fé e não por obras, não por obediência da lei simplesmente, né, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, tudo isso fala dentro dessa carta e vale muito a pena a gente meditar e estudar um pouquinho os princípios que Paulo está falando para nós aqui. A leitura é importante, muito, muito. Só o que a gente está fazendo aqui já faz toda a diferença. Mas se vocês puderem parar um pouquinho o tempo de vocês aí e estudar um pouquinho essa carta, com certeza vão extrair riquezas espirituais maravilhosas. E vocês vão conseguir entender ainda mais o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar nessa carta. Amém? Deus abençoe, ótimo domingo para vocês. Amanhã a gente começa a semana 49, né? A gente vai voltar lá para Atos, para ler um pouquinho mais de Atos. E aí semana que vem a gente tem, Tessalonicenses 1 e 2. Depois a gente tem o início de Corinto. E a gente vai a semana toda, dentro do livro de 1 Corinto, praticamente, né? De quarta-feira até domingo. Então vai ser uma semana aí cheia de muito ensino, muita doutrina santa, né, muita verdade espiritual sendo declarada aí na nossa leitura. Bora continuar, permanecer, que nós estamos chegando na reta final aí, tá bom? Semana que vem já é a última semana de novembro, né? A gente já chega na última semana de novembro, e aí a partir da semana 50 a gente já tá dentro de dezembro, né? Dia 1º de dezembro já é domingo que vem. E nós vamos seguir em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe.